Olá, está no ar Sem Arrodeio e nessa edição a gente recebe o vereador Gabriel Biologia, do PSOL, vereador de Fortaleza, o vereador que luta pelo meio ambiente, pelas causas, por uma sociedade sustentável, fez a campanha, para quem se lembra, quem não se lembra, fez a campanha dele, substituiu o Santinho por folhinhas com o número dele, é um militante nessa área e é com ele o nosso Sem Arrodeio de hoje. Bem-vindo, Obrigado, vereador. muito obrigado pelo convite. A gente vai Vamos lá, começar. vamos começar, né? E sem arrodeio, Gabriel. Sim, direto ao ponto. Vamos logo. A gente tem passado nos últimos tempos, né? Como diz aquele salmo, abissus abscissio invocatio, um abismo chama o outro, né? E o último abismo foi o que aconteceu aí com a Fraport, né? Eu estava vendo que a ação da Fraport, ela vai de encontro, né, às metas 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da ODS. Assim, de uma vez só, o que ela fez, ela impacta mais de 6 objetivos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu queria começar daí. Como é que tu vê essa ação, tanto na questão técnica, na questão jurídica, mas principalmente os impactos que isso traz para o meio ambiente e para as pessoas que vivem na cidade de Fortaleza? Bom, perfeito. Antes de tudo, agradecendo mais uma vez o convite, né? Quem está nos assistindo também. E esse caso em especial, um caso desolador, né? Acho que a palavra vai muito por aí. Ele é, como você muito bem resumiu, ele está completamente na contramão do que tem se acumulado hoje, debatido, dialogado a respeito de sustentabilidade, a respeito de justiça socioambiental e, sobretudo, a respeito do debate do clima, né? De uma cidade resiliente, de uma cidade que consiga mitigar os efeitos do clima, né? O desmatamento em questão foi o maior desmatamento da década de Fortaleza. Isso até onde nós chegamos, talvez seja de muito mais tempo, né? Inclusive, quanto mais a gente foi estudando, foi vendo que ele tinha sido maior do que parecia. A gente começou achando que tinham sido 38 hectares, depois foi para 40, hoje a gente já sabe que o desmatamento foi maior do que 50 hectares, né? Então é maior até do que os números que estão circulando, porque eles ultrapassaram até os 46 hectares da licença, né? E do que nós estamos falando aqui? O aeroporto ele é circundado por uma floresta de décadas de idade, né? Uma floresta de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração que está lá no mínimo 40 anos. Provavelmente é muito mais do que isso. Ela estava lá muito antes do próprio aeroporto, né? Então são árvores imensas, tem uma biodiversidade nativa, animais silvestres, animais de médio porte vivem ali. Tem uma lagoa enorme lá dentro, um riacho que traz a água dessa lagoa, tem nascentes também ali dentro. Então é uma área assim, um oásis, né? E eu até estou falando no presente, mas parte do que eu estou falando seria no passado, né? Porque esses 50 hectares já não existem mais, né? E o que aconteceu foi que em 2017 foi feita uma concessão para a Fraport, que é uma empresa alemã, passar a administrar o aeroporto. Só que os planos dela eram muito maiores do que apenas o aeroporto. Na verdade, o planejamento dela é para converter o Aeroporto Internacional Pinto Martins no aeroporto de carga, né? Pelo menos 50% dos voos serem de carga e não de pessoas. E para isso ela precisa de uma área imensa para construir galpões para essa mercadoria. E para além disso, o projeto Aeroporto Cidade também contém shopping center, hotéis de luxo, né? Supermercados e por aí vai. Então, para construir tudo isso, eles precisam devastar toda essa floresta de cerca de 160 hectares que existe ao redor do aeroporto. E esse foi o primeiro passo deles, né? Ainda temos mais ou menos 100 hectares lá que não foram devastados, além desses 50 que caíram, né? E o que foi a grande tensão da história? Né? A grande tensão foi porque esse desmatamento ele não seguiu o rito de licenciamento. Ele tem a autorização do órgão competente, que é a CEMAS, mas quando você vai ver o que está atrás dessa autorização, a gente vê profundas falhas, fissuras no rito legal. Né? E toda a polêmica, todo o debate veio em torno disso. Primeiro, objetivamente, 50 hectares ao chão ainda que estivesse dentro da lei, já é algo gravíssimo do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, mas ainda ser ilegal torna tudo mais grave, né? Então, a gente vem desde o fatídico dia 22, quando descobrimos a devastação, de lá para cá, vivendo quase que exclusivamente em torno dessa história, para tentar ter a melhor saída possível do que aconteceu, que é uma tragédia premeditada e avisada, né? Uma coisa que me chocou muito foi uma imagem de um
soim, que a gente chama popularmente aqui no Ceará, um soim, morto na fiação, que ele estava fugindo Sim. de um ambiente dele que já não existia mais. Para quem está assistindo a gente está aqui na NC, aqui a gente está às margens do Cocó. Foi construído só uma quadra de beach tênis, só uma Uhum. quadra. Sim. Moravam raposas na quadra Sim. de beach tênis. Uhum. Então, tem uma raposinha que está para lá e para cá atravessando a pista, camaleão, porque só uma área de beach tênis foi devastada. Você imagina 50 hectares com soins, com camaleões, com Uhum. raposinha, com todo esse ecossistema ali, que de Exato. repente não tem mais onde morar. Exato. É exatamente isso que aconteceu, né? Ali viviam famílias de guaxinins, de raposas, tatus-peba, né? Serpentes, lagartos, anfíbios, enfim, a cuíca, o caçaco, o próprio soim, né? Lá tinha centenas, né, de espécies de animais silvestres, né? Então, não há nenhum lugar na cidade que eles possam ter ido, porque as nossas poucas florestas já estão no limite da capacidade de suporte dela. Então, achar que eles foram para outra floresta é como se eu pegasse um conjunto habitacional de Fortaleza, tirasse ali 10 mil pessoas e dissesse, vão morar nesse outro conjunto aqui. Só que o outro conjunto já está ocupado, né? Então, é impossível qualquer um desses animais ter tido um final feliz, né? Todos eles ou morreram durante a devastação, porque muitos morrem já na devastação, outros vão correr para a área construída, né? Vão acabar caindo nos bueiros ou entrando nas casas, provavelmente sendo mortos nas casas, ou vão parar nos fios, né? E aqueles que têm a sorte de encontrar uma floresta vão impactar essa floresta, porque ela é uma floresta já no limite, né? Então gera ainda um impacto nas áreas verdes para além do próprio desmatamento, né? O senhor falou de 50, mas ainda tem 100. Qual o risco, que ameaça esses 100 estão correndo e existe algum mecanismo para proteger esses 100 que não foram devastados? O risco deles é o mesmo, né? O risco é a gente ver a continuidade do projeto, porque o projeto avançou em 50 e ele quer ainda os outros 100, né? O projeto não acaba aí. Inclusive, essa é uma das críticas jurídicas que nós estamos fazendo ao projeto. A lei fala que a partir de 50 hectares de floresta é necessária uma anuência do órgão federal, do IBAMA, no caso, né? Abaixo de 50 não é necessário. E o projeto tem 160 ao todo, né? Nessa fase, pelo menos 80. O que eles fizeram? Eles fasearam o projeto. No lugar de uma licença para tudo, eles querem tirar uma licença para cada fração menor que 50 hectares. Isso é ilegal também, né? Faseamento de processo, ele precisa ser feito do processo inteiro, um só licenciamento. Então esse é outro problema. E que ferramentas ainda temos para proteger? Inúmeras, né? Uma delas, o debate do plano diretor de Fortaleza. Toda essa área pode ser construída como ZPA, né? No plano, pode estar zoneada como zona de proteção ambiental. Isso resolve. Outra coisa, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, nos 3 níveis, pode ser criada uma unidade de conservação nessa área, né? Também resolveria o problema. E várias outras medidas, inclusive, que podem garantir. E eu lamento até que precise de alguma medida, porque, na verdade, Mata Atlântica em estágio avançado de sucessão, com nascentes, olhos d'água, né, riachos, isso aí já guarda proteção legal suficiente para vetar o desmatamento. Só que são leis que as pessoas sempre dão um jeito de burlar. Essa área todinha de floresta foi comprada, foi assumida pela Frapol quando adquiriu o Pinto Martins? Então, sim e não, né? O não é porque essa área inteira continua sendo pública, né? Quase toda ela é da União, então bem de uso comum do povo, parte dela é do Estado, não tem nenhum pedacinho dessa área que seja privado, né? Então, às vezes as pessoas até não acompanhando comentam, né? Ah, mas o terreno é da Frapol, ela pode fazer o que quiser. Não, né? O terreno é público. O que a Frapol tem uma concessão. E eu, inclusive, adianto que tem vários problemas legais, inclusive, deles estarem utilizando essa concessão para essa atividade. Até porque eles estão fazendo a concessão dentro da concessão. A empresa que está devastando, desmatando, é uma, digamos, contratada da Frapol. Não é a Frapol, é a Aerotrópolis, né? Então, se trata de uma área pública e se trata de uma concessão dentro da concessão, a Frapol precisaria, por exemplo, abrir um chamamento público, abrir um edital, liberar ampla concorrência para as empresas disputarem esse espaço. Então, não é o que está acontecendo. Então, ela está extrapolando, inclusive, as funções que ela tem como concessionária desse terreno. A empresa mandou até um comunicado, porque a gente deu a matéria aqui na INC,
falando desse problema e eles mandaram a nota oficial deles falando, transferindo para a responsabilidade para a SEMASSE, dizendo que tudo foi validado pela De SEMASSE fato. e que o IBAMA, no caso dessa investigação que está sendo feita, não tem competência e não está fazendo por critério técnico isso aí. Bom, duas questões, né? Primeiro sobre a SEMASSE. E aí, antes de eu comentar, eu vou fazer aqui um asterisco, um disclaimer da história, né? Da importância desses órgãos, né? A gente falar da SELMA, ou da SEMASSE, ou do IBAMA, esses são os órgãos mais importantes da Política Nacional de Meio Ambiente na preservação da natureza, né? Então, eles têm servidores sérios, concursados, que estão lá há décadas construindo com honestidade esses órgãos. Porém, aí fecha esse parênteses e vou para esse caso específico, né? A SEMASSE tem muita responsabilidade sobre o que aconteceu, porque os documentos que foram entregues pela empresa à SEMASSE, eles são notadamente, com facilidade, eles são, alguns são objetivamente mentirosos, alegam questões que não são a realidade, e outros são omissos, e alguns documentos exigidos pela lei são inexistentes. Era responsabilidade da SEMASSE, na sua função, não aceitar este licenciamento. Era da responsabilidade dela dizer, olha, seus estudos estão insuficientes ou incoerentes, volte para casa e traga novos estudos. E assim ocorre o licenciamento. Não foi o que ocorreu. A SEMASSE aceitou aqueles estudos e autorizou a devastação. Então, de fato, a empresa apontar para a SEMASSE, a empresa não está errada. Eles estavam autorizados pela SEMASSE, né? Agora, sobre o IBAMA, não tem nenhum cabimento a afirmação da empresa. Tudo que é matéria ambiental é triplamente afetado. O município, o Estado e a União podem fiscalizar qualquer empreendimento, seja quem quer que tenha licenciado. Então, se a SELMA quiser, ela embarga a Fraport. Se a SEMASSE quiser, ela embarga também. Se o IBAMA quiser, ela embarga também. Então, não há nenhuma limitação para fiscalizar. Tem o órgão licenciador, é a SEMASSE, mas fiscalizar qualquer um pode, né? E o que o IBAMA fez foi cumprir sua função. Ele fez não foi nem um parecer técnico, eu acho que ele ainda vai emitir o parecer. Ele fez um relatório de campo. Só que a empresa se doeu muito com esse relatório. Por quê? Porque é tão gritante a incoerência das afirmações da empresa que só um relatório de campo já foi suficiente para contestar tudo, né? Em uma visita de campo, eles identificaram a lagoa, identificaram o riacho, identificaram a nascente, identificaram que a mata estava em estágio avançado. Isso qualquer técnico, em 15 minutos olhando, ele identifica. É como se eu dissesse que aqui não tem um estúdio, num parecer. Não existe um estúdio. Não precisa um parecer técnico para dizer que existe um estúdio. Uma pessoa entrar aqui e ela vai dizer, eu vi um estúdio, né? Então, esse o que está o rebuliço na empresa, é porque o IBAMA falou o óbvio, né? E no parecer que eles ainda vão emitir, certamente eles vão muito além e vão falar muito além do que o relatório apontou. Até porque tem imagem aérea, mostra ali a lagoa, não tem uma lagoa, você não esconde. Uma né? criança vê a incoerência da empresa. Gabriel, mas a SEMASSE, a SELMA, o próprio IBAMA, eles estão sob governos progressistas, né? E aí, como é que... Lembrei aqui uma música do Chico César que diz assim, olha, foi joia, mas agora é miçanga, né? O discurso de defesa do meio ambiente, de mudanças climáticas, perdeu espaço no debate progressista? Então, essa é a primeira questão que eu ponho. E você acabou de falar que também nós estamos rediscutindo o plano diretor de Fortaleza. Como é que o seu mandato e os grupos sociais e os movimentos que você representa e milita junto, lado a lado, estão se organizando para enfrentar o lobby das grandes construtoras, o lobby dos grandes empresários, daqueles que querem fazer da cidade apenas objeto de comércio sendo contrário a tudo isso que você acabou de falar. Então, essas duas questões. Perfeito. Pergunta muito pertinente, inclusive, né? Nós temos um alinhamento político, tanto objetivamente, pragmaticamente, quanto também ideologicamente, né? Dos partidos, aliás, do partido, né? Que está nos 3 níveis. Então, esse alinhamento ele deveria ser muito positivo para boas questões, né? Porque não deveriam ter travas para avançar, né, na agenda progressista. Só que quando se trata de fazer coisa ruim, esse alinhamento ele serve também para o outro lado, né? Os 3 níveis, União, Estado e Município, se houvesse um dos 3 que tensionasse essa história, certamente o cenário seria outro, né? Esse alinhamento ele permite que passem
questões absurdas como esse desmatamento muito facilmente, né? Porque, como eu disse, qualquer um dos três poderia ter impedido. A responsabilidade maior, sem dúvida, é do nível estadual, que é quem licenciou, autorizou, mas os 3 níveis têm responsabilidade sobre isso. Qualquer um poderia ter impedido isso, né? E aí a gente lamenta por serem governos progressistas, né? Nos 3 níveis governos que nós apoiamos, né? E que esperávamos um alinhamento com a teoria maior, né? Aquele ditado, né? Na prática a teoria é outra em relação à questão ambiental, ele vem muito, né? A mudança do nome da Secretaria de Meio Ambiente para Meio Ambiente e Clima, os discursos efusivos sobre a pauta climática, de levar isso a sério, a orientação do Ceará, do Brasil ser um farol da humanidade no caminho, na hora de confrontar interesses privados, né, aqueles velhos interesses de sempre, há um grande desafio. E a gente vê isso agora, seja por ação ativa, como a gente tem visto no Estado, ou seja por inação, como temos visto em outros níveis, né? Então, é o Estado corporativo que ele transpassa ideologias e o político da vez, né? Ele é muito mais perene e muito mais forte do que quem senta na cadeira. A gente vê isso em todos os níveis. Na última segunda-feira, o prefeito Evandro Leitão sancionou as 10 ex prioritárias e está em discussão, depois de uma década, mais de uma década, o novo plano diretor de Fortaleza, que vai regulamentar alguns absurdos, como esses superprédios, a questão Sim. da ocupação do solo e muitas outras questões relacionadas ao meio ambiente e à proteção de áreas. Esse debate, na segunda-feira que foi sancionado, houve o compromisso do presidente da Câmara, junto com o prefeito, de aprovar essas leis, de sancionar. E esse novo plano diretor que está sendo discutido agora, que vai ter uma conferência de 24 a 26, para ouvir sociedade, os movimentos, ele vai para a Câmara Municipal. Então, seria assim um ponto importantíssimo para os que fazem a defesa do meio ambiente, chamar o apoio do presidente da Câmara Municipal, que é alinhado com o prefeito Evandro Leitão, que disse que é sensível à causa do meio ambiente, para discutir esses pontos de proteção de fato, e não só no papel. Perfeitamente, perfeito. E isso já alinha com a sua segunda pergunta, né? Nós estamos nesse momento histórico de rediscussão do plano diretor, né? O plano diretor é a lei principal da cidade, né? Em termos de uso e ocupação do solo, né? Depois vem a luz e outras. Mas é o plano diretor que vai zonear toda a cidade, né? Dizer o que pode e o que não pode, qual é a vocação de cada área, onde é para ter indústria, onde é para ter prédio, onde é para ter preservação. E esse plano ele deve ser refeito a cada 10 anos, né? Nós estamos agora na etapa final, digamos assim, participamos de dezenas, talvez mais de uma centena de reuniões sobre isso ao longo dos últimos anos, e ele foi entregue o produto final agora, nessa semana. Teve a reunião do núcleo diretor ontem, e vamos agora para essas audiências até essa conferência, no qual ele ainda pode ser alterado pelos delegados eleitos, né? Eu posso comentar um pouco do que eu acho ambientalmente, o que eu acho que tá bom e o que tá ruim, né? Esse plano novo, a gente já leu ele de ponta a ponta, participamos da construção, ele tem algumas conquistas, né? Eu posso citar brevemente uma delas, a criação das ECTs, que são as Zonas Especiais de Comunidades Tradicionais. É uma novidade desse plano diretor, acho que é o único plano diretor no Brasil que vai ter isso. E de cara, são 3, a Zona Especial de Comunidade Tradicional da Boca da Barra da Sabiaguaba, da Casa de Farinha, que fica dentro da floresta do Parque do Cocó, e do Olho d'Água, que fica coladinho no Cocó, que são comunidades, a da Sabiaguaba está lá desde o século XIX, né, 7 gerações, e são descendentes de indígenas, e as outras que estão há quase um século também vivendo na floresta, com agricultura, com pesca, com coleta. São comunidades fantásticas que terão seu zoneamento agora reconhecido no plano diretor, no ambiente natural. A gente tem também ferramentas como o IPTU Verde, né, que sempre falamos sobre isso e agora ele vai para o plano diretor. A gente tem as áreas de risco climático que vão ser inseridas no plano, que isso nunca teve também, né? Zonas de vulnerabilidade climática. Tem um novo tipo de ZEIS que vai surgir, que é a ZEIS de conjunto habitacional também, que vai ser adicionado. E temos algumas zonas de proteção ambiental que vão ser criadas, que é uma luta histórica, né? Como as dunas ali do Cocó, que vão ser protegidas,
áreas ali da Mata do Miriú também, algumas áreas ali no Ancuri que vão ter a proteção, vai aumentar um pouco essa proteção. Porém, temos também, até agora, derrotas, algumas delas podem ser revertidas, algumas que então nos causaram, inclusive, profunda frustração quando vimos o produto final, porque todas essas dezenas de reuniões chegaram a um acúmulo, e entre esse acúmulo e o que foi protocolado, a gente teve uma baixa muito grande de ZPAs, né, de zonas ambientais, que foi na reta final, algumas reuniões que ocorreram, nós não participamos e sumiu várias dessas zonas, né? Uma que nos choca, ali a área dos Correios, o último fragmento de cerrado da cidade de Fortaleza, que já está sendo desmatado, havia o compromisso de se tornar uma ZPA e vimos agora que ele não vai ser ZPA. A área do aeroporto, também, essa floresta em questão, havia a ideia de o que sobrou de floresta virar ZPA, não é assim que está no produto final. Era assim que estava quando acabaram as reuniões participativas, não é mais assim. Então não está protegida. Não. Botaram as áreas de riacho e nascentes, como ZPA de recurso hídrico, um pedacinho lá de floresta e o resto está passível de desmatamento e construção. E várias outras áreas também que a gente estava celebrando e retrocederam, né? E agora ele vai para essas etapas finais, audiências públicas, e depois vai para a Câmara. E aí na Câmara é a hora do vamos ver, né? Porque tudo pode acontecer na Câmara Municipal. Inclusive, essas vitórias podem ser perdidas também, né? Basta alguém fazer ali uma frasezinha deletando qualquer área dessa. O senhor falou em algumas áreas importantes, mas também eu lembrei a Praia do Futuro. É o único local ainda de dunas, ainda em Fortaleza, e que ali protege uma reserva hídrica, né, da cidade, e está sofrendo cada dia mais com a especulação, com o avanço. Essa é uma das derrotas do produto. O plano diretor, ali a gente tem 200 hectares de dunas, né? O último campo de dunas que a gente tem a norte ali do Rio Cocó, do que sobrou, né? 200 hectares, é uma área incrível, tem dunas fixas, algumas raras móveis, tem paleodunas ali, que são dunas de milênios de vida, né? Enfim, que estão aí há 2, 3 mil anos no mesmo local. Elas estavam, metade delas, como ZPA. Eu já estava achando, assim, já era pouco, porque deixar metade desprotegida, e nessa última produto que a gente viu agora, ele desapareceu. Então não tem mais ZPA ali. Gabriel, vamos voltar agora para a tua história, né? Claro. Como é que foi essa construção, né, essa invenção do Gabriel enquanto ser político, né? De onde que essa história parte e como é que você foi acumulando forças para poder ser o candidato mais votado do PSOL, né? Então desbancando figuras históricas, né? Então você é novo no partido relativamente, mas já chegou ganhando espaço e tendo uma votação muito expressiva. Então como é que foi essa construção do Gabriel? Eu também queria que tu explicasse também para os nossos ouvintes, né? Para aqueles que nos acompanham, o que é a justiça ambiental e como é que é a relação da justiça ambiental com a justiça social, pensando nessa bandeira que tu sempre levanta da desigualdade climática, que está extremamente ligada à desigualdade social e à desigualdade econômica. Perfeito. Então, primeiro falando de mim, né? Eu acho que é um dos assuntos que eu tenho mais dificuldade. Faz como os outros, fala em terceira pessoa. O Gabriel. Então, é difícil saber onde começou essa questão da política, né? Pensando na política lato sensu, né? Não a institucional eleitoral. Eu sou filho de um ambientalista, né? Meu pai trabalhou por muitos anos no SPLA, no semiárido, com agricultores, né? Então, criando e divulgando e espalhando tecnologias de convívio com a seca, né? E minha mãe é professora aqui da rede pública, né? Da aula no estado, então eu tive essas duas grandes influências. Então, desde criancinha, eu rodava Tauá, ia visitar os agricultores com meu pai, ele com 5, 6 anos, via fazendo queijo, os problemas que tem no sertão também. E com a minha mãe, inclusive ela me deu muito criancinha fitas, né, cassetes, aquelas de predadores e tal, Nat Geo, Discovery Channel, e eu me fascinei pela biologia. Com 6, 7 anos eu falei que queria ser biólogo, né, e não mudei mais, né. Então veio essa paixão pela ciência, por descobrir coisas novas, pelo meio ambiente, e acho que é um senso crítico que eu já vinha vendo nessas vivências do campo. Caminhei para ser biólogo por paixão à pesquisa, à ciência, né, à descoberta, e tive uma experiência transformadora que foi ali em 2013, né, a ocupação do Parque do Cocó. Fui lá sem conhecer ninguém, não tinha uma pessoa ali que eu conhecesse, e fiquei 3 meses morando ali, né.
Então, dormindo e acordando, e foi justamente meu primeiro 3 meses de faculdade, né? Então, eu dormia na ocupação e ia estudar de dia, e fiz isso todo o início da graduação. E aquilo me sacudiu muito, porque para além do laboratório, do microscópio, veio a inserção A social, né? evidência, né? Então, de lá para, em breve aqui, né, foi muito engajamento dos movimentos sociais, né? Antes de me candidatar, eu tive 10 anos de militância ambiental, né, pelo Ceará, em várias pautas, causas, né, preservacionistas, climáticas, né, e várias outras. E aprendi com grandes figuras, né, que estavam nessa linha de frente, João Alfredo, né, Renato Roseno, Soraya Tupinambá, Alexandre Araújo Costa, enfim, muita gente boa que tem históricos aqui da nossa cidade, Rosa da Fonseca, né, enfim. E aprendi como que se engaja e tenta transformar as realidades, né. E daí nunca tinha cogitado me filiar a um partido ou candidatura nem nada, mas entramos numa época da gente ver no estalar de dedos grandes retrocessos de pautas históricas, assim, e eu e uma meia dúzia de amigos, né, também nenhum era filiado, nem tinha construção partidária, avaliamos que a gente precisava disputar um assento, né? E aí nos juntamos, eram 6 pessoas, né? Nos juntamos, o pessoal que eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje foi o Partido Natural, nenhum outro partido foi cogitado, né? Porque essas pessoas que eram nossas referências estavam nesse partido. E por iniciativa nossa entramos, disputamos e deu certo, né? Assim, conseguimos e estamos nessa peleja lá já há 6 anos, nesse espaço institucional, com suas limitações e potencialidades, né? Então foi mais ou menos aí um resumo desse caminho, né? E fiz nesse interregno aí a graduação em biologia, depois o mestrado, que me tornei também ecólogo, né? Que fiz com ecologia e recursos naturais. Quando eu ia entrar para o doutorado, aí fui eleito, aí tive que segurar, mas um dia eu volto para a academia, porque eu tenho muita vontade de seguir as pesquisas, né? Vereador, uma Depois eu volto para a curiosidade segunda nesse pergunta. novo diretor, novo plano, é em relação aos superprédios. Uhum. Fortaleza está, à beira-mar de Fortaleza, tem montanhas em forma de prédios. Que isso deve impactar, eu não sei, o senhor pode me responder melhor, na circulação de vento, da temperatura na cidade. Esse plano diretor de Fortaleza está protegendo a especulação ou tem alguma coisa dentro desse plano que vai proteger esses excessos de construtoras? Perfeito. Então, puxando pelo superprédio para depois chegar na justiça ambiental, os superprédios é uma tendência, né? Eu acho uma tendência muito cafona, né? Que tem avançado no imaginário da elite de Fortaleza, né? Que são esses prédios de 2 quarteirões de altura, né? Assim, 200 metros de altura e o céu é o limite. Eles já começam errados, né? Porque eles já começam com a violação do código da cidade, do plano diretor. A gente tem índices mínimos e máximos de construção em cada zona, e entre o mínimo e o máximo, a gente tem a possibilidade de usar a outorga onerosa, né? O que é isso? Cada andar a mais que você for construindo, entre o mínimo e o máximo, você paga um valor a mais para um fundo na prefeitura para ser investido em combate às desigualdades, né? Infraestrutura, saneamento e por aí vai. Isso não é ruim, isso é bom. Só que o que foi feito no plano diretor atual? O que está vigente ainda, né? O índice mínimo e o índice máximo são o mesmo. Eles fizeram a gambiarra. É o mesmo índice. E o que eles estão colocando a outorga onerosa é a partir desse mínimo máximo, que é o mesmo valor, até o infinito. Então não existe regra de limite para construções em Fortaleza. Se alguém quiser fazer um prédio de 5 quarteirões de altura, de 1 quilômetro de altura, ele pode, né? Não deveria poder, mas pode, desde que pague. Uma entrevista de uma vereadora, eu acho, não me lembro se do PSOL ou do PT, era uma vereadora de esquerda, ela falou sobre essa outorga onerosa. Ela citou, por exemplo, o Parque Bisão, aquele super prédio que tem lá. A outorga onerosa dele foi pagar a multa para beneficiar aquela área, para revitalizar a área que favoreceu o próprio prédio. Isso é uma piada. São muitos casos assim, né? A outorga onerosa é para áreas menos desenvolvidas, áreas precarizadas, vulnerabilizadas, receberem esse investimento para urbanizar, por exemplo, uma área que estava em vulnerabilidade socioambiental.
E esse edifício, ele fez o projeto urbanístico para o quintal do próprio prédio, né? Então, construiu o prédio e criou um parque ao redor do prédio. Foi isso que foi feito. Então, é um ganha-ganha-ganha para o empresariado e um perde-perde-perde para o povo, né? O que você coloca é uma grande verdade. Esses super prédios, quando são feitos muitos, como é o caso, a tendência que está tendo aqui, eles criam chamados canyons urbanos, né? Canyons que vão conduzir o vento, né, o fluxo de ar de uma maneira totalmente diferente do que seria originalmente. E vai deixar áreas formando ilhas de ausência de vento e, por consequência, ilhas de calor, né? Eles também sobrecarregam o sistema de saneamento básico, né? A gente está falando de centenas de metros de altura, então são dezenas e dezenas de famílias vivendo uma em cima da outra, famílias com alto consumo de água e de energia, alta produção de resíduos altíssima e de esgoto, em áreas que não têm qualquer planejamento para receber essa quantidade de pessoas, né? Já estão sobrecarregando a rede, por exemplo, na Beira-Mar, se for olhar, e quem paga essa conta são as comunidades do entorno, porque eles resolvem o problema deles de saneamento. Eles modificam a rede, eles tampam um local e vão estourar as redes antes ou depois desses prédios. Isso tem ocorrido com frequência, né? Então, a gente está dentro de uma fortaleza que já é crente por natureza, que está incentivando o desmatamento e também esse tipo de coisa. Então, o nosso futuro, daqui a 5, 10 anos, é um sol para cada pessoa, né? Exatamente. E aí, nesse contexto, entra essa questão da justiça ambiental, da justiça climática, né? O que é essa história? Fortaleza é uma cidade completamente desigual, né? A gente tem bairros com IDH 09, 093, como Dionísio Torres, Aldeota, Meireles, Papicu e por aí vai. E tem bairros como Janguru Sul, Palmeiras, Genibaú e tantos outros com IDH 0,1. Né? Então a gente está falando de a renda média de um bairro ser 9 vezes dentro da mesma cidade, né? Completamente diferentes. E quando a gente vai falar de meio ambiente, isso fica escancarado. Né? Quem vai sofrer com a onda de calor? Né? É quem mora num barraco, numa área vulnerável, ou quem mora num super prédio? Né? Super prédio, ele liga o ar-condicionado, ele fecha a janela dele de vidro completa, a casa fica maravilhosa, né? Quem vai sofrer com os alagamentos, né? Inclusive com a falta de saneamento disso? É as casas na beira do riacho, construídas no APP porque não tinha para onde ir, né? Quem vai sofrer com a alta dos preços dos alimentos do supermercado, que já são a realidade, com a elevação da conta de luz, que chegou agora, inclusive? Todo mundo sofre, mas de maneira completamente diferente. Tem gente que vai entrar no supermercado e vai lamentar, poxa, isso aqui tá caro demais, mas vai comprar porque pode, né? Tem gente que vai entrar no supermercado, vai olhar o preço e vai sair sem nada. Não tenho condições de comprar, não sei como vou comer, né? Então, isso é uma realidade. As consequências da crise ambiental são sentidas de maneira totalmente diferente entre as pessoas. E aí tem o outro lado da moeda. Quem está causando isso? Quem está causando a emergência climática, a crise ambiental? São esses mais enriquecidos, né? Hoje, os 5% mais ricos da população emitem mais de 50% dos gases de efeito estufa. E se virar, os 50% mais empobrecidos da população não emitem nem 5% dos gases. Ou seja, quem mais polui sente menos os impactos, porque tem mais dinheiro. E quem menos polui vive hoje em maior vulnerabilidade, sofre com as ondas de calor, com altas de preço, com alagamento, deslizamento de terra. E isso é o que se chama de injustiça climática, né? É muito injusto. Quem se beneficia com a degradação não sofre com as consequências dela. E os outros são as vítimas, né? Então essa injustiça ela é muito facilmente vista na cidade de Fortaleza. Exemplo, pois não. Esse 5% sempre é opressor e sempre está massacrando os 95%. Entre esse percentual 95 e 5, deveria ter um Estado que protege e que cria mecanismos de proteção para esses 95%. Exato, exatamente. Essa a pauta da vez, inclusive, quando se fala em grandes fortunas, né? Quando se fala sobre essa taxação, a ideia é um pouco por aí. Né? Porque essas pessoas realmente são só beneficiadas com a degradação, né? Lucram com o desmatamento, o avanço da fronteira agrícola, com o petróleo, o gás e o carvão, né? Lucram com a especulação imobiliária, vêm à cidade não para se viver, mas para se vender. Às vezes nem moram aqui, né? Moram em outro país, olha Fortaleza num satélite, né? E vê lá metro quadrado, tem centenas de hectares. Então essa turma
eles se beneficiam com a realidade que a gente tem hoje, né? Eles não se prejudicam, né? Então, quem prejudica é quem está na cidade para se viver. Infelizmente, estou num local que alguém quer vender, né? Então, essa realidade, ela grita muito em Fortaleza e é a realidade da injustiça socioambiental, né? Gabriel, estamos às vésperas da COP30, né? 10 de novembro, a COP30 em Belém, ela se inicia. E quem acompanhou o discurso do Donald Trump na ONU e tem o mínimo de juízo, ficou mais uma vez estarrecido como é que alguém tem condições de falar umas bobagens, né? E perigosas, né? Daquelas, né? E não é bobagem, né? Tem um objetivo, né? Toda uma explicação econômica de interesses. Então, quais são as tuas expectativas para a COP30, né? E como é que tu está enxergando esse avanço, né, da extrema-direita mundial em relação às questões climáticas, né? Ao ponto de você ter um presidente dos Estados Unidos num discurso da ONU dizendo que isso tudo não existe, né? Sim. Bom, a COP é um evento importantíssimo, sem dúvida. Assim, eu não estou no time de diminuir a importância da COP, né? Ela é importante, sobretudo, porque mobiliza e anima o debate do tema, né? Mas as minhas expectativas em relação aos desdobramentos da COP são muito baixas, né? Eu acompanho as COPs de há alguns anos. Detalhe um pouco melhor isso aí. Bom, a COP, ela tem... Obrigado. A COP, ela tem como objetivo propor e fiscalizar caminhos e saídas para a emergência do clima, né? Nós estamos no momento mais crítico da nossa história. Esse ano é o ano mais crítico, mais quente da nossa história, só perde para o ano que vem, né? Então, todo ano está mais grave. Nós já ultrapassamos a marca que nunca poderíamos ter chegado, que é 1,5 graus acima do período pré-industrial, e a tendência é todo ano a gente bater um novo recorde, né? Nós estamos agora com a primeira geração que está sentindo os impactos do clima e a última que tem condições de virar essa chave, né? E essa COP está sendo reconhecida como a COP das COPs, né? Já foram 29 outras que não conseguiram resolver o problema e essa estão colocando como tudo ou nada, né? Então ela é muito importante de fato. Agora, considerando as outras 29, né? E eu tive a oportunidade na COP26 de ir e acompanhar de perto, né? É um conglomerado de forças que as medidas ousadas e contundentes que precisariam ser encaminhadas no relatório final nunca saem, né? Sequer estão falando em zerar combustíveis fósseis, sequer estão falando em zerar carvão, né? Que é assim, do século passado, né? Então eles não conseguem ter metas ousadas e as poucas metas que têm passam longe de cumprir, né? Então, o Brasil tem suas metas assinadas de zerar o desmatamento, né, da Amazônia e dos demais biomas, de reduzir a queima de carvão. E o que a gente vê na prática são leilões de novas termoelétricas, novos projetos de perfuração de petróleo, inclusive na foz do Amazonas, né? As empresas, o ministro de Minas e Energia defendendo explorar petróleo até a última gota no Brasil, né? Campos, inclusive progressistas, né? Defendendo que petróleo deve ser explorado, que isso é desenvolvimento. Então, quando vai para a prática, né, a gente vê a coisa indo numa outra direção. Isso não é só aqui, isso é no mundo inteiro, né? Então, de fato, até hoje não conseguimos andar na direção correta enquanto humanidade, né? E o Donald Trump, né, os Estados Unidos como um todo, é um catalisador disso, né? Maior poluidor do planeta Terra. E é muito claro o objetivo dele com essas falas. Inclusive, no auge da emergência climática, ele lançou o slogan Drill, Baby Drill, né? Perfure, bebê perfure. Então, para dizer que trata isso de maneira jocosa, né? Simbolicamente, até derrubou a lei que proibia os canudos plásticos, só para dizer, olha, questão ambiental aqui comigo vai ser assim, eu quero que acabe isso. Por que ele faz isso? Porque por ele, se o mundo inteiro parar de queimar petróleo, gás e carvão e zerar a produção desses combustíveis fósseis, ele vai se dar muito bem, porque ele vai ser o único, né? Ele até no apocalipse, ele vai querer estar perfurando e vendendo petróleo, né? Então, ele não se importa com a questão global, a humanidade ou os próximos anos, né? Então, é trágico, mas é a realidade, né? Ele precisa ser parado nessa questão pela política geopolítica e pelo povo americano, né? Norte-americano. Eu acho que tem que ter uma pressão muito grande. É o único caminho que eu vejo para que consensue-se lá que isso derruba a popularidade. Mas de forma alguma derruba
a popularidade nos Estados Unidos, né? Há uma porção significativa da população lá que são negacionistas sobre essa pauta. E o governo brasileiro, né? O Brasil passou por um período de devastação das políticas públicas ambientais no período do governo Bolsonaro. O governo Lula vem reconstruindo, inclusive esses órgãos que tu falaste, que também foram esvaziados, né? Mas entre os ganhos e as perdas, como é que tu analisa as políticas ambientais do governo Lula 3? Bom, em comparação com o que tínhamos antes, realmente a gente está vendo a reconstrução das políticas ambientais, né? Só que o que tínhamos antes não é padrão nenhum, né? A gente tinha como se fosse o Trump aqui, né? Ou pior, não sei. Não sei. É difícil comparar essas pessoas. Mas a gente tinha, como você disse, a destruição intencional, né, dos órgãos ambientais, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, e de fato eles estão sendo reconstruídos, né, com um aperto, um estrangulamento financeiro imenso, mas estão sendo, né, inclusive recolocamos no eixo as políticas de proteção da Amazônia, né, que está tendo drásticas quedas no desmatamento, né, mas, de contrapartida, no cenário de emergência, os incêndios, por exemplo, têm decolado, né? Os incêndios são cada vez piores e mais devastadores por questões que já vão fugir à competência do governo, né? Questões climáticas, né? Secas tremendas, a maior seca da Amazônia agora, enfim. Mas outros biomas, a Amazônia é a grande joia da coroa, assim, né? Mas outros biomas, como o Cerrado, teve aumentos no desmatamento, né? Que é o nosso bioma irmão aqui da Caatinga. Mas, de fato, estão fazendo um trabalho nesse sentido, reposicionando os órgãos, recompondo esses órgãos para a proteção dos biomas, né? Isso tem ocorrido, combate ao garimpo, ao tráfico de madeira, né? Ataque às terras indígenas, isso tem ocorrido. Agora, quando a gente vai para a política climática, aí não está nada bom, né? Por quê? As pessoas vendem a ideia de que a transição energética, na verdade, é uma adição energética. Abrir mais empresas sustentáveis, vamos botar mais solar, vamos botar mais eólica, hidrelétrica e tal, e tal, e tal. Mas não estão fechando os combustíveis fósseis, estão abrindo também mais combustíveis fósseis. Transição é você fechar as energias sujas e abrir as limpas. Só abrir limpa não resolve nada, né? É como eu tá com um problema de obesidade e eu adicionar maçã na minha dieta, achando que aquilo vai reduzir as calorias, né? Então, eles precisam fazer uma transição, não estão fazendo, estão leiloando petróleo, defendendo perfurar, defendendo objetivamente perfurar a foz do Amazônia. Então, assim, é totalmente contraditório, né? E eu reforço, o Brasil tem todas as condições objetivas de ser um farol da humanidade na política climática. A gente tem tudo, de terra, de recursos naturais, de vento, de sol, a nossa economia é baseada em commodities, a gente tem muito para fazer isso, muito terreno, nós não estamos precisando de terreno, não precisa de terreno a mais para o agro, nem para a indústria, nem para as cidades. A gente já tem área degradada suficiente, né? Cerrado e Caatinga, 60% já deixaram de existir. Mata Atlântica, 90% já não existe mais, né? A Amazônia está batendo 20% já de terreno completamente devastado, né? Então, toda essa área já degradada, ela serve para tudo isso, né? E além do que a gente deve recompor de parte dessas áreas, né? Isso gera emprego, isso gera renda, né? E, ao mesmo tempo, o Congresso está se organizando para derrubar os vetos do presidente, 63 vetos do presidente da República ao licenciamento ambiental. Ficou um pouco aí adiado, mas o próprio presidente do Senado está querendo, do Congresso está se organizando para derrubar esses vetos. Então, realmente a gente vive um momento muito, muito crítico, né? Muito drástico. O presidente vai lá, faz o veto, mas o Congresso Nacional... Então, aí fica aí. Será que essa derrubada do veto também vai ter o potencial de mobilizar as pessoas para ir para as ruas, como teve a PEC da bandidagem, por exemplo? O que é que tu acha? Ou tu acha que, infelizmente, esse veto vai ser derrubado e vai passar em brancas nuvens? Pois é, essa questão ela é muito trágica, né? Esse PL da devastação é o maior ataque da história à nossa legislação ambiental. Ele desfaz completamente o licenciamento ambiental. Ele torna esses órgãos que nós começamos conversando, né? SEMAS, IBAMA, ele torna eles obsoletos, assim. Não é necessário mais, praticamente, os fiscais, né? E é muito frustrante ver o que tem ocorrido agora no parlamento, porque esses vetos do Lula, né, foram negociados, né? Esses vetos, eles já não resolvem o problema, eles já são poucos. O que passou sem ser vetado já é grave, né?
esses vetos eles tentavam assim moralizar um pouco o absurdo, ainda que tenha sido grave o que sobrou. Então, mesmo eles tendo negociado, mesmo eles tendo aprovado esses vetos que não resolvem o problema, eles agora ainda quererem derrubar esses vetos, né? É realmente muito grave o que a gente tem visto e é um poder muito grande que a gente tem visto do parlamento, né, em relação ao executivo. Eu acho que isso começou na época do Bolsonaro e seguiu escalando ao ponto de a própria base não é mais a base aliada, né? Assim, aqueles que compõem a base do governo votam constantemente contra o governo. Há um poder, eu acho que isso se foca muito por conta das emendas também, ao passo que os deputados e senadores conseguem executar seus projetos de poder independente do executivo, muitas vezes, né? Por conta das emendas e outras questões. Isso deu uma independência, né, e inchou bastante o parlamento ao ponto deles realmente chutarem o balde e atenderem interesses escusos de bases eleitorais como o agronegócio, né, de maneira absurda, né, de realmente jogar fora toda a política nacional de meio ambiente, que é o que faz esse PL, né? Nós temos duas coisas aí. Tem as emendas parlamentares que esvaziaram um pouco o poder do executivo em cima do orçamento da União. Então, ficou um orçamento paralelo para essas emendas parlamentares. Isso. E o segundo ponto, a gente tem um Congresso que é mais voltado à direita, à extrema-direita, que defende interesses corporativos e não representa o povo. Sim. Então, a gente tem uma situação em que pautas que deveriam ser de benefício à população, elas não estão sendo, elas estão passando na boiada. Não passou a PEC da blindagem, passou na Câmara, não passou no Senado, porque eu acho que os senadores foram surpreendidos com a reação popular e porque no próximo ano tem eleição. Porque se a eleição fosse só daqui a 3 anos, teria passado também. Então, assim, dentro desse cenário de um Congresso muito falho com relação à representatividade popular, o PSOL é um partido que representa esse discurso, esse campo mais à esquerda. Como é que vocês estão se preparando para sobreviver diante disso? Porque o pessoal tem que sobreviver politicamente em 2026. Sim. Como é que está sendo essa conversa do PSOL para conseguir sobreviver e disputar a eleição de 2026? Perfeito. Primeiro puxa da gente um debate sobre voto, né? Antes de falar do PSOL, muitas vezes as pessoas olham nas eleições o prefeito, o governador e o presidente, né? E não dão relevância para quem vai estar lá no legislativo. E hoje, como as coisas estão, o legislativo ele até supera a importância dos líderes do executivo, né, nos 3 níveis. E quem está lá vai se preocupar, claro, sempre com os votos e a reeleição. Então, se nós colocamos pessoas lá com consciência, voto livre, né, votamos em pessoas que representam esses ideais e que sabem que não podem se desviar deles, né, da justiça social, da proteção do meio ambiente, de uma agenda conectada com a realidade ecológica do planeta, a gente pode esperar que essas pessoas vão seguir nessa linha, ou perto dela, né? Mas quando a gente não dá relevância para esse assunto e são colocadas lá pessoas financiadas pelo agronegócio, por essas indústrias, essas pessoas vão atender a esses interesses, né? Isso é gravíssimo, é o que a gente está vendo aqui, agora, né? Então isso chama até para as próximas eleições as pessoas olharem melhor para quem vão votar, quem vão pedir voto, né? Em relação a essa questão ambiental também. E sobre o partido, né? Sobre o PSOL, a gente está, nesse momento, inclusive, debatendo esse cenário, né? Aqui, localmente, o Nordeste nunca elegeu um deputado federal, né, para o PSOL. Estamos nessa luta agora para conseguir eleger o primeiro, né? Dialogando muito com o deputado estadual Renato Roseno, né? Construindo uma chapa para fazer essa luta, né? E conseguir elegê-lo ao Congresso Nacional. Sem dúvida seria um ganho não só para o Ceará, mas para o Nordeste inteiro, né? De ter uma representação nossa lá. E para o nosso partido também, né? A gente precisa ter figuras nacionais do Nordeste, né? Do Ceará, do Nordeste. Nós temos um povo, uma cultura, um contexto socioambiental e político único, né? E essas figuras nacionais de quase todos os partidos, mas do pessoal também, concentram-se muito no Sudeste, né? Rio, São Paulo, aquele eixo. Então, ter nordestinos, ter cearenses ocupando esse espaço é muito importante para a gente, né? E dentro desse planejamento, o senhor iria para estadual? Sim. Dentro do que está se costurando agora, nós iríamos para estadual e o Renato Roseno para federal.
É interessante essa mudança aí, né? Sim. O Renato esteve aqui conosco, falou Legal. desse planejamento do partido, até para abrir espaço, né, para você, para a Adriana, né, o pessoal, a bancada do PSOL na Câmara e chegar à Assembleia Legislativa. E já que estamos falando da Assembleia Legislativa do Ceará, como é que tu está vendo aí o movimento das forças políticas do Ceará para 2026, né? Tu pensas que o Elmano vai ter uma dificuldade maior ou vai ser mais simples essa reeleição do Elmano? E como é que as forças políticas do Ceará estão se organizando para 2026? Como é que é o teu olhar sobre esses movimentos? Bom, assim, pensando majoritária, né, o governo do estado, isso não é segredo, né, eu acumulo profunda frustração com o governador do estado, né, votei nele, né, claro, fiz campanha, pedi voto para ele, mas o que nós temos visto na seara ambiental tem sido muito grave, né, estou aqui, inclusive, queimado do sol porque estava no protesto no Palácio hoje contra a chuva de veneno de agrotóxicos, né, o interesse na exploração do urânio também. Enfim, são muitas as questões que deixam a gente ressabiado, né? Assim, eu tinha uma outra expectativa pelo histórico dele, né? Então não sei como será ano que vem, não sei em que pé está, mas acredito que eles vão ponderar tudo isso, né? Nessa ala mais crítica à esquerda, né? Com essa preocupação ambiental, a gente está bem preocupado, né? Como que será para a majoritária, né? A gente vê uma reorganização de forças à direita, né? Eu confesso que tá tendo tantas idas e vindas, né? Eles estão se degladiando muito entre si, que eu tô aguardando o que vai sair disso para analisar o resultado, né? Por enquanto eles ainda estão num bolo muito grande entre eles, que a gente não sabe o que de fato vai se configurar nas candidaturas do ano que vem, né? Você falou aí sobre as suas questões em relação ao governador Elmano, e a impressão é que o PSOL é aliado, não é aliado. Não está formalmente, mas está, porque tem representantes no governo, tem representantes no município. Na eleição de 2026, o PSOL não precisaria ter realmente uma posição. Eu sou de dentro e, por estar dentro, eu preciso disso, porque fica uma situação meio diferente, assim, e não é? Sim, Então, assim, sim. se você e não é, você não tem força? Perfeito. Bom, o PSOL, ele não é base do governo, né? Nem estadual, nem municipal. O PSOL, ele é independente. Mas tem né? cargos no governo. Pronto, vou chegar aí. O PSOL, ele é independente, né? Então, eu frequentemente voto a favor de pautas da prefeitura, contra pautas da prefeitura, né? Ontem mesmo votei contra o empréstimo da prefeitura, enfim. Então, a gente tem independência e autonomia para isso, né? A gente vai pela pauta a pauta. Só que o PSOL, ele é um partido complexo, né? Ele tem tendências, ele tem correntes. E hoje existe um agrupamento partidário que defende ocupar cargos nos governos. Eu, inclusive, sou contrária a essa postura, né? Defendi isso por escrito, em teses que apresentamos dentro do partido e publicamente também, que sou contra o PSOL estar ocupando esses cargos aqui na nossa conjuntura, né? Mas o que venceu dentro do partido foi a aprovação de ocupar esses cargos, né? Desde que se saia das suas funções partidárias. Coisas que nem todos fizeram, né? Estão nas funções e estão no cargo, crítica aberta que eu já fiz diversas vezes, né? Mas a nossa posição dos parlamentares do PSOL é de completa independência e autonomia, né? Agora, conforme o governo caminhe, a gente vai se posicionar mais próximo ou mais distante. Falo abertamente duas questões aqui. O Elmano, como eu já disse, me surpreendeu negativamente. Eu, inclusive, tinha uma expectativa dele para as pautas progressistas, ambientais, sociais, ser melhor do que o governador anterior, pela trajetória dele de militante histórico, né, de advogado dos trabalhadores rurais. E tinha uma expectativa ruim em relação ao Evandro, e me surpreendi positivamente, né? O Evandro tem surpreendido positivamente nesse sentido, objetivamente pelo que tem feito, né? Nas pautas ambientais e em parte das pautas sociais. A conquista das 10 ex é histórica, né? A gente está pelo menos 10 anos nessa luta, a vereadora Adriana está muito mais, né? E ele fez isso na reta final do plano direito. Ele podia não fazer, podia ter deixado para o novo plano, né? Então, isso é histórico, né?
as EPAs que ele está, ainda que não seja o que a gente queria, está criando, a forma como tem tratado as áreas verdes, enfim, vai criar uma nova unidade de conservação. A questão da zona habitacional, que vai permitir a reforma da habitação. Também, as áreas culturais do plano também. Então, assim, me surpreendi positivamente com quem eu achava que não tive essa empolgação com a eleição dele, né? E tenho isso, posso amanhã estar pensando outra coisa, mas até agora tenho me surpreendido positivamente. Então, assim, a posição nossa oficial é essa, é independência, autonomia, né? Não compomos a base, portanto, a gente está aberto à discussão para o próximo ano, qual postura teremos, né? Claro que não dá para negar que nós temos um cenário de extrema-direita ostensiva no nosso país, a gente não pode subestimar isso, né? E precisamos enfrentá-la, né? Então, frentes precisam ser formadas nesse sentido. E esse é um debate de maturidade política que a gente vai ter que fazer ainda, né? Até porque chega um momento que você ou vai para a extrema-direita ou vai para esse lado mesmo, discordando em alguns pontos. Exato, essa polarização nos leva a isso, né? Agora, a gente tem trabalhado muito para não sublimar e esquecer questões muito caras para a gente, como a preservação do meio ambiente e tantas outras, em detrimento de enfrentar o fascismo, né? Esse argumento de enfrentar o fascismo, ele não pode ser absoluto para silenciar todas as pautas e críticas progressistas, né? Até porque se o partido, como o PSOL, não mantiver esse discurso dele, perde a identidade enquanto partido. A razão de existir do PSOL é conseguir ser um partido crítico à esquerda, né? Se o PSOL parar de ter essa postura e se tornar algo satélite, né? Ele realmente não se diferencia mais, né? A razão dele é isso. E a gente precisa disso. Inclusive o governo, Lula e demais governos à esquerda precisam disso, né? Precisa ter alguém puxando, cobrando, analisando criticamente, puxando para ser progressista, né? Inclusive o próprio Lula fala isso, né? Me cobrem, né? Eu não quero puxa-saco, eu quero o povo na rua, me cobrando, pedindo, demandando, né? Então a função do pessoal é muito essa, né? E a gente tem que fazer isso com criticidade e responsabilidade, né? Até o próprio governador Eumano, quando esteve aqui, né, João Paulo? Ele disse que a crítica, às vezes, faz ele, enquanto gestor, refletir e ir para um caminho diferente. Tomara. O puxa-saco, ele só bajula e não aponta. Exato. A crítica construtiva, ela contribui com as melhorias, né? Exato, inclusive ela às vezes reorienta para um caminho melhor, né? O puxa-saco, ele na verdade fica totalmente desaprumado o governo, né? Ele vai para qualquer sentido porque o puxa-saco ele geralmente está vinculado ao poder, né? O poder pelo poder. Então é o governador. Puxa-saco de plantão, né? É o governador. O governador é poderoso. É muito fácil elogiar e estar ali do lado, né? Agora a crítica, ela tem o ônus da crítica, só que ela é muito importante. João Paulo? Eu acho que o tempo já está terminando, mas tu disse que tu pretende ser candidato a deputado estadual. Então, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem para esse povo todo que nos acompanha no Ceará inteiro. Estamos nas rádios, né? Em várias rádios pelo interior do Ceará, porque agora você vai para uma pauta e aí eu acho que vai falar talvez das maiores joias que nós temos enquanto sociedade, que é a Caatinga, né? Essa Mata Branca, essa joia nossa que poucas vezes, né, entra nos debates públicos, né, gerais. Então, e para o povo do sertão, para o povo do interior do Ceará, qual é a mensagem aí do Gabriel? E fica aí a disponibilidade de fazer suas considerações finais. Perfeito. E mais uma vez agradecendo o convite, né? Eu fico super feliz de você ter puxado pela Caatinga, né? 94% do Ceará é Caatinga, só não é Caatinga o topo das serras e o litoral, né? Então é o bioma que dá identidade à nossa cultura, ao sertanejo, ao povo, né? E eu tenho rodado muito, né? Não é surpresa também, o nosso mandato é municipal, mas a gente tem atuado no Ceará de ponta a ponta, de norte a sul já de longa data, justamente porque a gente trabalha com essas biorregiões, né? A natureza, ela não enxerga o que é uma cidade, o que é um limite municipal, né? O que é um estado. Isso existe na nossa imaginação, né? De ser humano. A natureza, ela vê o rio, ela vê a bacia hidrográfica, ela vê um contínuo de floresta, ela vê uma serra, ela vê um maciço, uma chapada, uma praia, né? Isso existe concretamente, independente da leitura humana, né? E pensar no Ceará me anima muito nesse sentido, né? Porque a gente consegue, numa envergadura maior de espaço, a gente consegue atuar de uma maneira até mais coerente com o que de fato é a realidade, né? E rodando no Ceará, a gente tem visto tudo que é coisa boa
e ruim, né? E a gente tem sido chamado para pautas no Ceará inteiro, né? Então, a gente é um pouco apertado por conta dos limites objetivos da nossa jurisdição de Fortaleza e nos desdobramos, né? Amanhã mesmo eu vou estar em Quixaramubim, trabalhando, né? Nos desdobramos para se virar e não desassistir a cidade ao mesmo ponto que rodamos o Ceará. Então, essa oportunidade de uma candidatura no nível de estado, né, para a gente é um motivo de muita empolgação, muita animação, porque, claro, nada está posto ainda estamos dialogando, mas caminhando nesse sentido e dando certo. Sei que vai precisar de muita luta, até pela forma como fazemos campanha, né? A gente tem a possibilidade de conseguir aumentar a envergadura da nossa atuação agora com a jurisdição estadual, né? Isso nos anima bastante, já são muitas relações que nós temos, muitos povos, comunidades, agricultores, indígenas, pescadores, né? Que a gente já dialoga, organizações ambientais no Ceará todo, e poder de fato agora estar numa posição digamos assim, de responsabilidade no estado inteiro é uma grande animação. Vamos seguir, claro, a nossa campanha como fazemos, né? Sem papel, sem adesivo. Já começou a juntar as folhas? Na verdade, a gente está juntando muda ainda de oiticica, né? Todo lugar que a gente for agora, esse ano mesmo, estamos plantando oiticica para no ano que vem a gente colher as folhas, né? Dessas árvores que a gente quer plantar agora. Nós conversamos com o vereador Gabriel Biologia, do PSOL, a quem agradecemos muito a sua presença. Nós estamos no YouTube, TV ANC, no Spotify ANC Entrevista, e também estamos numa rede de rádios que estão afiliadas aqui à ANC. Uhum. Muito obrigada por ter Eu que agradeço. participado e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, João Paulo. Até a próxima. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado. E você nos acompanhe, curta, compartilha e segue o Sem Arrudeio. Tchau, obrigada, pessoal.